E agora, para analisar os acontecimentos políticos da semana, recebemos o filósofo Luiz Bueno e o consultor político Carlos Maianelli. Boa noite, senhores. E a gente começa a semana cheia de notícias, né? A gente começa falando do decreto de extradição assinado pelo presidente Temer, do Cesare Battisti. Se ele for encontrado, que ele está sendo procurado pela Interpol, ele então vai cumprir a pena pelos crimes que ele cometeu na Itália, né? Finalmente. Sim. Eu acho um momento importante do Brasil corrigir uma situação internacional complicada, né, que a administração brasileira interveio numa situação de outro país, ou seja, a gente se colocou numa condição de alterar ou modificar ou julgar novamente algo que já estava com o processo completo, né, na Itália, e a gente vai dar acolhida a alguém que foi julgado e condenado segundo as vias corretas, jurídicas, né? Então, parece que é um momento necessário do Brasil se ajustar nessa situação internacional. É inevitável que a gente chegasse nesse momento aí. Foram duas visões completamente distintas, né? Um governo de tendência de esquerda que não quis a extradição, e agora nós temos um governo de centro e um futuro governo de direita que aceitam a extradição. São duas visões de forma de governo, a forma ideológica de governo. Então, como disse o professor Luiz, eu acredito também que nós tenhamos hoje uma justiça sendo feita, porque foram 4 mortes, não foram apenas manifestações ou qualquer crime político. O crime teve envolvimento de vidas. Então, acredito que esteja sendo feita justiça nesse momento. Carlos, sobre as irregularidades envolvendo o motorista, o assessor do Flávio Bolsonaro, você acha que essas denúncias devem crescer aí ao longo das semanas, nas próximas semanas, e isso deve afetar de que forma? Afetaria o clã Bolsonaro? Com certeza a imagem será afetada, Ana, porque você tem uma construção de imagem durante a campanha eleitoral e essa construção foi muito bem feita e agora começa a desconstrução através do trabalho de apurar a verdade dos fatos. Se realmente isso for verdade, mesmo que não seja verdade, até que seja apurado, isso vai abalar, sim, a imagem da família Bolsonaro. E o Flávio Bolsonaro deve estrear no Senado com com esse envolvimento aí do ex-assessor dele, que deve comprometer ali, deve, né, ofuscar um pouco o brilho dessa estreia no Senado. Certamente. Por isso, como o professor Carlos disse, é necessário para a oposição manter esse assunto em pauta para que, assim, a força que o Bolsonaro teria já no início, né, assim, do seu trabalho no Legislativo, já fique um pouco comprometida. Então, independentemente dos fatos em si, o que importa é a discussão. O que importa é a imagem pública que ela seja comprometida. Se é verdade ou não, isso só as investigações vão dizer. Mas, em termos de imagem, o jogo político está sendo feito exatamente onde ele é necessário, né, para que você tire um pouco da força de quem está estreando já com um apoio popular muito grande. E isso, no momento de início de negociação de um novo mandato, para as oposições ou para quem tem outros interesses, é fundamental, né, da estratégia política que isso aconteça agora. Essa semana foi nomeado o último ministro do governo, do Meio Ambiente, Ricardo Salles. Algumas entidades ambientais já criticaram bastante o futuro ministro, né? E também o governo, dizendo que o governo ameaça a proteção ambiental. Eu queria saber dos senhores se essas considerações, essas críticas, elas são exageradas ou se vocês concordam com essas críticas. Como disse o professor Luiz, todo governo que está iniciando tem a tendência da oposição em destruir a imagem ou minimizar a imagem dele, enfraquecer a imagem, para que ele não comece, né, Ana, com uma força tão grande e eles possam ter, a oposição possa ter oportunidade de poder colocar alguma coisa. O que me causa estranheza é que em nenhum momento foi levantado nada contra esse rapaz que vai ser o ministro do Meio Ambiente, enquanto secretário aqui do Alckmin em São Paulo. Não há nada que macule a imagem dele. Então, ataque pelo ataque, realmente, para poder minimizar a imagem desse governo como um todo. É mais ou menos a mesma estratégia que está acontecendo com relação à família Bolsonaro, né? É necessário você manter a temperatura aquecida das discussões, ainda que você não tenha fatos, ainda que você não possa dizer nada, porque, afinal de contas, o que se pode dizer da administração desse futuro ministro é apenas no campo especulativo.
Não tem nada que possa dizer, olha, essa pessoa vai agir assim, até porque ele não deu declarações, não disse que tipo de política, em termos de meio ambiente, ele vai tocar quando assumir a pasta. Então, no fundo, nós estamos vendo o mesmo processo de debate, de manter a temperatura aquecida, de tentar segurar um pouco essa força de um novo mandato que começa. Então, onde você tiver possibilidade de enfraquecer essa imagem pública, é o que os opositores vão fazer, e isso faz parte desse jogo, né, normal, né, de um início de um mandato novo. Né? Luiz, hoje representantes de quase 200 países reunidos em Katowice, na Polônia, eles assinaram um acordo para acelerar as medidas para a contenção do aquecimento global. E hoje também o presidente eleito Jair Bolsonaro escreveu no Twitter sobre a desistência de o Brasil sediar a COP25, né? A Conferência do Clima da ONU. Ele disse o seguinte, ele disse que o evento custaria mais de 500 milhões ao Brasil e poderia constranger o futuro governo a adotar posições que requerem um tempo maior de análise e de estudo. Eu queria saber dos senhores como é que vocês avaliam os argumentos do presidente eleito sobre não sediar a COP25. Do ponto de vista da campanha que o Bolsonaro fez, o argumento que ele utiliza é coerente com a campanha, é coerente com a imagem pública de alguém que diz que está preocupado com o gasto público, com o gasto que tem, na visão dele, nas palavras dele, um viés ideológico, seja fato ou não, né? Isso é coerente com todo o discurso, com a imagem pública dele. Para quem está preocupado com a estrutura do Estado, realmente 500 milhões é um grande valor, né? Assim, é importante em qualquer situação. Mas assim, eu também vejo como a questão novamente, o clima está associado à política de meio ambiente. Qual vai ser a política em relação ao meio ambiente e aos acordos climáticos que estão sendo feitos? Nós não sabemos ainda. Não sabemos realmente na prática o que vai ser produzido. Então, é uma maneira de realmente ele evitar que essa situação trazida para dentro do Brasil esquente uma discussão ou traga problemas que ele não precisaria enfrentar agora, quando ele vai ter outras prioridades em termos de início de mandato, prioridades assim, que são urgentíssimas em termos de Brasil, grandes reformas. Isso só seria um desvio de atenção e gerar notícia contrária que ele não precisaria nesse momento. O que me chama mais atenção, né, é a questão do dinheiro. Eu lembro uma frase do general Costa Silva, quando ofereceram para ele trazer a Copa do Mundo para o Brasil, e ele falou, nós temos outras prioridades, saúde, educação, antes de pensar em trazer e ter esse gasto excessivo com a Copa do Mundo. E eu vejo que a linha do governo Bolsonaro é a mesma. Como é que você vai gastar 500 milhões de reais num evento internacional, importante, mas que deve ser considerado outras prioridades no Brasil, saúde, educação, que nós estamos realmente precisando e muito. Perfeito. Conversamos com o consultor político Carlos Magnanelli e professor da ESPM e com o filósofo Luiz Bueno, professor da FAP. Agradeço muito a presença de vocês neste sábado aqui na TV Cultura. É um prazer.